Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso SolucioneCast. Hoje estamos recebendo convidados que vão falar um pouco sobre arquitetura comercial, um tema bastante legal. Estamos aqui com o pessoal da Zine Arquitetura, com a Deise e com a Bárbara. Primeiramente quero agradecer de aceitar o nosso convite e difundir essas informações no mercado, principalmente algumas dúvidas da arquitetura comercial, falar um pouco sobre esse tema e também falar a trajetória da Zine, em Rio do Sul. Acho que seria bastante prazeroso. Pessoal, obrigado, tá? Obrigada, Thiago, pelo convite, É muito satisfatório para a gente estar aqui e poder falar um assunto que a gente acredita e gosta tanto, E a trajetória da Zine, a gente está há 14 anos no escritório já, com o escritório. Eu me formei, logo já abri, Então, o escritório começou por mim e eu tinha uma sócia por 6 anos. Não deu mais certo, a Bárbara já estava no escritório como estagiária e ficou comigo até agora. Então, a Bárbara já vai fazer 10 anos esse ano. Eu acabei entrando em 2013 como estagiária, Eu fazia faculdade de design de interiores na Unidade, conheci a Deise como professora lá. E de lá até hoje, 10 anos, Esse ano completa 10 anos no escritório. Bastante tempo. Bastante. É um casamento, É um casamento daí. Sim, a gente brinca que a gente está mais juntos do que com os nossos parceiros. É verdade. De estágio agora com a Zine, que legal. Arquiteta, Ela que acabou bacana. fazendo arquitetura também. Uhum. E claro, a trajetória nunca é uma linha reta, A gente começa, vai aprendendo, vai evoluindo. Eu acho que a Zine evoluiu muito, E sempre tende a evoluir mais, e a gente gosta disso, A gente busca isso. Não é fácil o começo, Eu acredito que mudou também, o começo de hoje para o nosso começo. Não tinha tantas redes sociais, A gente fazia flyer, ia entregar a pé, de carro, Deixava em pontos comerciais. Tinha site, hoje a gente ainda tem, mas não é o forte, Então a gente investir em site, em propagandas mais presenciais, Sim, assim, um pouco diferente. Isso, era diferente. E, claro, muito mais demorado, também. Mas o que a gente brinca e fala é que o boca a boca é a melhor propaganda, Um projeto bem feito, outro projeto bem feito, dando assistência devida, acaba formando o nome e vai levando para onde a gente está, Exato. Eu lembro em 2013, quando eu fazia design interiores, ao meu ver, não tinham tantos escritórios e o nome de poucos se sobressaíam, Então, para mim, na época, eu queria muito fazer parte da Zine Arquitetura e poder entrar e crescer lá dentro, então, para mim, foi bem satisfatório, E principalmente porque eu entrei no começo de design de interiores, então eu entrei crua, podemos dizer, e fui aprendendo tudo ao longo do tempo lá. Então, a trajetória, eu posso dizer que eu acompanhei desde o início, porque já tinha pouco tempo escritório, eu já entrei no começo e consegui crescer junto com a Zine, Então, isso foi bem promissório para minha carreira em si também, E sempre foi Zine, Pelo que eu Sempre conheço, foi. eu estou aí em Rio do Sul já atuando mais de 13 anos. A gente, dos bastidores, a gente também sempre acompanhava o trabalho de vocês, muito bem por sinal. E o nome Zine, por que o nome Zine? É bem... vocês poderiam explicar... De todas as pessoas. Tem gente que liga no escritório. Hoje a gente não tem mais telefone fixo, Mas quando tinha, as pessoas falam, posso falar com a Zine? Opa, não. Mas ainda hoje, de vez em quando, sai um Zine. A Zine, a sócia oculta do escritório. É bem isso. Zine é uma flor, a gente escolheu esse nome na época, eu e a minha ex-sócia, porque ela é uma flor com várias pétalas, E que ela é única, Então, assim, tem várias cores, então ela é única. Então, a gente trouxe isso para dentro do escritório, Que cada cliente fosse único. Aqui ela tem um nome popular, se eu não me engano, é Zabumba, É tipo uma gérbera, mas um pouco mais cheia de pétalas, assim. Então, foi por isso, assim, que a gente queria mesmo que cada cliente sempre fosse único, Tá então, foi por isso. Então. Na época, até a logo da Zine tinha flor, Meio abstrata, mas tinha. Hoje em dia já... verdade, já foi... Várias bolinhas, sim, como se fosse várias pétalas, E o escritório de vocês, acho que era ali perto da Unidade, Isso. A gente começou aqui, a gente ficou até 2015, 2016. Final de 2015. E aí a gente foi para onde a gente está agora. E hoje em dia é bem mais fácil divulgar o trabalho de arquitetura e engenharia com as redes sociais. Nossa.
A gente também, lembro quando o meu primeiro escritório era distribuição de flyer mesmo, era propaganda, e boa parte era por indicação, boca a boca mesmo, e funcionava Começa com muito. Parente, com amigo, né? E assim isso mesmo, vai, né? Eu lembro que meu primeiro projeto RT que eu assinei, faz bastante tempo, foi por um vizinho, né? Exato. Minha mãe foi lá, fez o comercial para mim, indicou e foi dali, e daí foi indicando, mas é um perrengue no começo. É um perrengue, e a gente é muito grata para essas pessoas que, querendo ou não, são pessoas que abrem as portas pra gente, né? Confiam, e acreditam na gente, né? E claro, é o que a Bárbara falou, a gente cresce muito, né? A gente não sai perfeito da faculdade, longe disso. Eu tive bons estágios, né? Antes de me formar. Sou grata também, aprendi muito. Mas ao longo do tempo tu aprende. Então, assim, 14 anos, tu tá muito melhor do que lá atrás, óbvio, né? E a gente não para no tempo, a gente gosta de estudar, de ler. Então, isso é importante, né? Não sei se vocês também têm essa impressão, mas daí a gente ri quando a gente olha dos nossos projetos 10 anos atrás. Você também cai na gargalhada? Sim, mas é engraçado que às vezes a gente faz mas por que eu fazia isso? Entendeu? O processo de maturidade e aprendizado é impressionante ao longo do tempo. Entendeu? Tem forma de apresentação. Mas mesmo assim tem alguns projetos que às vezes a gente revê e diz, meu Deus, olha... Parabéns, né? Dá pra entender que aquele projeto ainda é atual hoje. Sim, Tem alguns, né? Que a gente fica impressionado, assim. E eu lembro até hoje do cliente 001. Eu lembro até hoje. O meu cliente 001 eu lembro, entendeu? E os primeiros clientes, eles marcam muito, né? A trajetória, entendeu? E a gente tem acesso aos projetos e arquivos, a gente fica, nossa... Não, e até os primeiros contatos com fornecedores, com obra, né? Era muito mais difícil, né? A gente vai aprendendo. Não adianta. Eu acho que o tempo nada melhor, né? É meio clichê, mas é real, né? É necessário. E falando assim, ó, dessa trajetória ao longo do tempo, aonde que despertou, vamos dizer assim, essa vontade de realmente, lógica, a Zine, pelo que a gente conhece, faz desde o projeto residencial, comercial, interiores, entre outros, né? Depois poderia até explicar esse escopo de trabalho. Onde você despertou essa curiosidade e essa vontade, não, vamos oferecer o projeto, o comercial, realmente com a sua devida importância que as empresas estão precisando. Ele foi uma virada de chave ou ao longo do tempo foi um processo de aprendizado que chegou nos projetos comerciais, né? Foi uma demanda, né? Foi uma demanda. A gente teve muito essa demanda, sempre acho, desde o início da Zinnia, né? Foi feito projetos comerciais. E, claro, em 2020, né? A gente virou uma chavezinha que a gente pensou, não, a gente já tem essa carga, essa experiência, e agora, querendo ou não, a gente precisa se especializar nisso, né? Foi onde a gente fez uma pós de arquitetura comercial, eu e a Daisy, e só acrescentou ainda mais na experiência que a gente já tinha nesse ramo. E acaba consolidando, né? Acaba consolidando, e a gente teve uma parceria com o Daniel Keller também, que acabou reforçando isso e a gente conseguiu, foi consultor da Zinnia, né? Então, assim, acabou aflorando muito isso no escritório. São projetos que a gente gosta muito de fazer, porque, assim, a gente vai falar isso ao longo do dia aqui hoje, mas projetos mais rápidos, que não demanda tanto de gosto pessoal, tem muito mais técnica, né? Se eu quero que o cliente venda mais, eu não posso pôr o meu gosto, o gosto da Bárbara, e nem o gosto do cliente que contratou a gente, né? É do cliente e do cliente. Então, isso pra gente é bem satisfatório, porque é onde a gente consegue aplicar muita técnica, né? E mostrar resultados. Isso pra gente é bem interessante. O cliente tende a ver muito resultado. Então, ele fica animado com aquele processo e logo depois ele vem, a gente teve um aumento nas vendas, então tem o resultado. Isso faz com que o projeto fique muito mais colaborativo entre as duas pessoas e palpável, né? Ele vê resultados. E aí tem a importância, né, de pensar no brain, na marca do negócio ali que está sendo, vamos dizer assim, está sendo locado, que vai ser startado, para depois de um projeto comercial, porque existe uma grande diferença de um projeto residencial e um projeto comercial, principalmente na expectativa dos usuários, como a Daisy comentou, você não está fazendo ali para o cliente que é dono, você está fazendo para o consumidor, para o usuário. Então, essa questão de vocês pensar na marca e tudo mais, eu acho que é muito importante, né? A gente não consegue nem
pensar em fazer um projeto desse separando as coisas, né? O ponto físico com a marca, né? O conceito, ele parte conceito, disso. Então, a gente precisa dessa primeira premissa para começar o projeto. Sim, sim. E a gente sentiu, né? Tanto que a gente fez essa parceria com o Daniel, por esse motivo, muitos clientes vêm cru, sem essa parte. Muitos não sabem nem quem é o público-alvo do comércio. Isso é muito frequente pra gente. E por isso, não tem um acerto, uma venda, um sucesso no ponto de venda. Não sabendo o público, ele não sabe nem quem é o concorrente dele. Sim. Porque assim, eu posso vender joias e achar que qualquer pessoa que venda joias é meu concorrente, não é, né? Depende do público, né? Depende como é que eu vou vender para todo mundo. Eu não consigo. E a gente que tá em cidades menores, as pessoas acham isso, né? Que eu preciso ter um ponto comercial com tudo, né? Eu quero vender de tudo. E não é real, né? Se tu consegue nichar, consegue afunilar e ter realmente o teu cliente, né? O teu público, tu vai vender muito mais porque tu vai ser muito mais assertivo, né? Identidade visual, marca e tudo mais, ele vai ter um casamento perfeito com o projeto de arquitetura. Ele direciona o público de né? novo. Então, assim, a gente deu uma palestra em Presidente Getúlio sobre isso, e lá nos slides a gente conseguia mostrar isso. Pode pegar, vamos usar um exemplo, né? 2 pontos comerciais que oferecem sushi, né? Se a fachada, a marca, a fonte, as cores forem diferentes, tu vê na hora o público, né? Então, assim, tá vendendo a mesma coisa, mas não é o mesmo público. Então, não são concorrentes, né? Então, isso é bem interessante, como é que né? pode, assim, vamos dizer, pensando eu como consumidor, como desperta a vontade de entrar numa padaria, certo? A gente é muito visual, entendeu? A gente é muito visual. Então, por isso que a importância a marca, ela tá conciliada à arquitetura, tá passando ali, a gente não conhece a cidade. Vamos dar um exemplo assim, eu não conheço Rio do Sul, tô chegando, eu quero ir numa padaria. Agora, você bate o olho, a padaria, ela tá te chamando ali a atenção, a arquitetura tá te chamando a atenção, vai passar confiança, certo? E a credibilidade. Opa, tem produto bom lá. Exato. Né? Tu linka, é automático. Tu vai linkar, é meio que automático, né? Isso que é interessante, sabe? Mas aí entra um outro ponto que muita gente acha que só o visual interessa. Exato. Então, tu tem uma expectativa criada dessa fachada, dessa identidade visual, e tu entra e o produto não condiz com aquilo que tu tá vendo fora. Ou o atendimento não casa com aquilo que tu tá vendo lá fora. Então, né? Por isso que especialistas na área, que para fazer esse trabalho é imprescindível, né? Porque muita gente faz por conta e acaba acontecendo isso. O que a Bárbara tá querendo dizer é que não é só um projeto, né? Não é só o desenho. A gente vai muito além. A gente direciona nas cores, na forma de atender, o fluxo, né? O layout é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que o mais importante é o caixa na entrada. É um exemplo aqui, né? Mas a gente vai direcionar que para o atendimento, que para o fluxo, o ideal dele não é ali, né? Então, assim, é muito além de um projeto bonito, digamos assim, né? É muita funcionalidade, muita técnica, né? Muita observação. E tem que ter estratégias, né? Você pensar nesse projeto, né? A estratégia, vamos dar um exemplo assim, na padaria em si, né? Aí eu vou colocar certos materiais aqui, para depois, quando ele passar para fazer o pagamento, tá ali para pegar o docinho, já tá próximo. Então, existe essas estratégias onde posicionar. Casada, né? Isso, comprar casada. Eu não vou simplesmente espalhar as mesas, deixar o negócio visual bonito, mas existe uma ergonomia ali dentro, né? Que é também de umas dificuldades do projeto comercial, né? Temos linkar uma pergunta aqui dos espaços, que geralmente são espaços mais reduzidos comparados, né? Tem projetos comerciais grandes, sim, mas a maioria, né, dos casos são espaço reduzido, tem que ser uma estratégia muito bem montada, né, para isso. E a gente entende que essa estratégia, ela só vai funcionar se realmente eu tiver meu público-alvo definido. Porque a gente não tem como trabalhar um projeto, trazer todas essas estratégias se eu não sei quem vai entrar lá dentro, quem vai consumir o meu produto, qual a necessidade dessa pessoa, o que ela está buscando, o que te diferencia do outro concorrente. Então, tendo tudo isso resolvido, a gente consegue entrar com as estratégias de arquitetura. Que daí, sim, o ponto de venda é pequeno, tudo bem. Isso a gente consegue resolver tendo isso tudo em prática, né? E o que a gente fala também é que não adianta a gente mudar tudo isso, conseguir, né, enxergar tudo isso, mudar tudo isso, e os colaboradores lá dentro não optarem ou não quiserem ou resistirem a mudanças, né? Porque é inevitável tu mudar tudo isso e continuar atendendo ou expondo da mesma forma, né? Então, assim... Tem que ter uma política estabelecida lá interno, né? O espaço em si ser pequeno não é um problema, não. Mas muita gente acha que é.
Sim, Só que isso vai da reeducação das pessoas que estão lá dentro. De repente a pessoa bota muita coisa e acha que precisa de um espaço muito grande para isso. Daí entra a gente também para tentar educar um pouco a maneira de expor, tudo isso. Porque as pessoas falam assim, eu deixo de vender se não tá exposto. Será? Será que se eu vou nessa padaria e toda semana eu vou lá e eu ver sempre novidade, não é mais interessante do que eu estar acostumada visualmente, que tem sempre aquelas coisas? Sim. Então isso é uma reeducação dos colaboradores, de estar mudando, de estar ajeitando. Tanto isso serve para vitrine, né? A gente usa muito uma frase que menos é mais, porque é real, né? A vitrine muito poluída, claro, depende do público. Depende do público. Mas a vitrine muito poluída deixa de vender, porque você tem 3 segundos, se eu não me engano, para decidir. Passou na vitrine para decidir se tu entra ou se tu 30. Não entra na... 30 segundos, 30 desculpa. Segundos. 30 segundos. Tu passa na vitrine se tu decide se tu entra ou se tu não entra na loja. Então, assim, a tua vitrine tem que estar muito vendável. Tem que ser muito vendável, né? Então, o cuidado com isso também, né? Então, isso é além do projeto, mas entra no projeto. E a exposição da vitrine, ela precisa estar de acordo com a tua localização. Quem que passa? É um público de carro? Ou é um público a pé? Ou é os dois? Então, eu preciso ter estratégias. Nossa, muitos fatores. É muitos fatores. Eu preciso entender todo um contexto de região, de concorrência, de público. É um fluxo. A gente faz um exercício, a gente fez, né, na palestra, para as pessoas donas dos comércios atravessarem a rua e olharem, né, o seu ponto comercial. Porque essa é a visão que o teu cliente tem, né? Tá, e ela atende ou não atende? Muita gente ficou surpresa, porque tá acostumado, né? Acha que não precisa mudar, dentro, né? E não só de dentro, porque o primeiro contato com o teu ponto comercial é externo, né? Fachada, vitrine, então são coisas. E a gente sente que é doído fazer uma autocrítica, né? As pessoas sentem porque batalhou por aquele ponto, por aquele comércio, por aquela loja. Então, às vezes, é um processo um pouco mais doído mesmo, mas que é super necessário para realmente haver essa mudança e agregar valor ao teu ponto, né? E em Rio do Sul, em Rio do Sul a cultura tá, agora eu tô sentindo, não sei, né, vocês já estão mais na área, principalmente do comercial, os empreendedores em si, tanto na parte comercial, prestação de serviço, estão vendo realmente essa necessidade. Até porque a mortalidade da empresa dele está muito ligado no arranjo físico e a parte visual e tudo mais. Então, até para a questão de valorização do ponto comercial, entende? Exato. É nítido quando a gente passa, assim, aquela loja, dá para ver, não foi feito por pro escritório de arquitetura, entendeu? Parece que vai ter um dia, tem uma data de validade, né? Dá essa impressão, né? Tem. E o projeto comercial, diferente do residencial, existe uma data de validade, porque as pessoas estão buscando novidades sempre. Uma coisa que mudou muito na nossa época, né, Thiago? A Bárbara é mais nova, mas na nossa época eu acredito que a gente era muito fiel a determinadas marcas, indiferente do atendimento, do espaço físico. Eu quero comprar de tal marca porque eu sei que é bom e porque tem marca, né? E hoje a gente percebe que as pessoas, que essa geração que tá aí, mudou. Ela não é mais fiel à marca, ela é fiel à experiência da loja, a experiência que a loja oferece, né? Então, assim, se tu foi bem atendido, se o produto é de qualidade, se tem um preço compatível com o que estão oferecendo, se eu me sinto bem lá dentro, né? Se eu tenho vontade de voltar, eu acho que são vários fatores que fazem ele voltar. Hoje não é mais simplesmente porque é daquela marca, né? Até porque tem as lojas online, né? Que oferece tudo isso que tem na loja física. Então, a gente precisa ter uma diferenciação. Por que eu não vou comprar na online e sim na física? E a gente percebeu isso, teve uma virada muito grande com a pandemia, né? As pessoas estavam com muito receio de que fosse virar tudo online. E, de fato, foi muito pelo contrário. As pessoas, logo que liberou, as pessoas querem o contato, né? Sim. E querem experiências. Então, hoje a loja que consegue oferecer mais sentidos, né? Mais experiências, que consegue aguçar mais os sentidos das pessoas, mais propício ao sucesso ela está, né? E teve uma divisão, né? Antes pandemia e pós-pandemia, principalmente para a arquitetura comercial. Acho que teve esse divisor de águas, né? Teve, que nem a Deise falou, foi uma especulação muito grande. As pessoas, muitas tiveram que se reinventar para sobreviver naquela etapa, né? E muitas lojas viraram só cenário.
Então, a loja fazia live, principalmente na nossa região, né? Região menor, então muita gente sobrevivia de lives, venda online. Então, a loja ficou de cenário, exclusivamente para isso. Quando tudo começou a voltar ao normal, as pessoas sentiram necessidade de ter contato com outras pessoas. Dos contatos vem essa experiência que a Daisy falou. E será que tu tá preparado para dar essa experiência pro teu cliente? Será que a tua loja tá preparada para isso? E a maioria não tava, né? Sim. Talvez não tá até ainda, hoje, né? Muita gente não sabe nem como trazer essa experiência pro cliente. Acha que só tendo uma loja bonita vai ser o suficiente. E não é, né? A gente fala um pouquinho no escritório sempre dos 5 sentidos que são básicos que eu tenho que ter no meu ponto de venda. Olfato, paladar, o tato, audição e visão, que visão todo mundo acha que é único, mas tem todos esses outros e são pontos simples. Tu entrar numa loja, a loja tem um cheirinho característico. A gente cita de exemplo a Melissa. Por que a gente volta? Por que aquela loja remete pra mim, remete à infância? Porque quando eu era criança, eu comprava da Melissa. Então, essa marca, ela conquistou algo muito forte, muito característico, que daí faz com que os clientes virem fiéis realmente dessa marca. E hoje em dia, as lojas não têm esses pontos característicos. Os pontos característicos é legal, quando a gente fala até de franquias, né? Eles batem muito na tecla do posicionamento da marca. Até porque a gente gerenciou algumas obras de franquias aqui em Rio do Sul. Aqui a gente pode citar nomes aqui, não tem problema nenhum, né? Então vocês também vão poder citar nomes. Ali a gente gerenciou a obra do Hope, né? A lingerie. E a gente recebeu o projeto da arquitetura comercial no escritório, acho que era de São Paulo. E dando muito ênfase na marca mesmo. Exato. Não, tem que ser fielmente executado desse jeito, aqui não vai fugir disso, letreiro, largura de letreiro, iluminação, ponto de iluminação, até o índice de iluminação, tudo pensado pelo público que vai entrar ali, a expectativa e tudo mais, entendeu? E as franquias, elas querem essa padronização, porque é aquela situação de experiência. Exato, e fez todo um estudo antes, né? Então sabe o que funciona, por isso que as franquias tendem a dar muito certo, né? E padronizar, né? E o cliente fica fiel, por quê? Porque se ele estiver aqui, ou ele estiver em São Paulo, ou ele estiver em Curitiba, igual. Ele vai se sentir igual. E eles têm até treinamento de atendimento, né? Sim. Fica muito fiel uma loja da outra. Muito então fiel, isso deu certo, então vamos replicar certo, né? Então isso é interessante. E essa qualidade que a gente fala, essa importância do projeto, não precisa ficar só em grandes centros ou em shopping. Não. Rio do Sul, ele merece, ele tem carência para isso, então o empresário, o comerciante, ele não é um gasto, e sim um investimento nesse tipo de projeto. Ele vai ganhar muito lá na frente, no faturamento de vendas, até na valorização do ponto comercial. Não, e justamente por ser uma cidade maior, é muito mais fácil ele se destacar, né, em meio às outras. Se ele tiver todas Falou tudo, é verdade, destacar. Esses quesitos, né? Que a gente tem várias cidades que dependem ainda de Rio do Sul, né? E esse exemplo que tu falou, Thiago, pra gente foi muito legal. A gente fez uma reforma em Lontras de uma loja de roupa de bebê, de criança, né? E foram pontos específicos, não foi uma grande reforma, né? Ela aproveitou muito do que ela tinha. E no outro mês, depois que estava pronto, ela veio muito feliz falar pra gente, meninas, eu tive uma diferença de 40% no faturamento. Nossa, é bastante. E ela era resistente à reforma, porque, não tinha concorrente, tava bonita a loja, mas não funcionava adequadamente pro público dela, né? Então, assim, pra ela foi muito legal e ela começou a ver a importância, né? E também não precisa ficar preso fez o projeto, não precisa ficar preso sempre para aquilo, o mercado ele muda, constante mudança, então entendo que vai ter que chamar depois o escritório para fazer aquela reforma, A gente né? fala que o projeto comercial tem um prazo de validade muito menor do que o residência, muito menor, que é uma média de 5, 7 anos. Nossa, é bem menor. É bem menor. Bem menor. E eu acho que tá diminuindo, né? Eu cada acredito vez que cada tá vez acelerando mais. Do público, a constante e as mudança, novidades, né? As tecnologia, tudo isso, né? Como usa muito de cenário, né? Marca mais. Então, eu acho que as mudanças podem ser menores, mas sim. São necessárias. São necessárias. Tá falando de novidades, né? Um pouco mais de arquitetura. Questão de tendência. Hoje, tendência recente na parte de arquitetura comercial. Que vocês poderiam compartilhar para a gente de novidades, até porque são expertos nesse assunto, né? Até para o público também saber o que está de tendência agora recente no mercado, na arquitetura comercial que está saindo, né? Thiago, a tendência varia também conforme a marca, o público, né? Mas, claro, num geral, assim, a gente percebeu que também, pós-pandemia, né?
os ambientes clarearam muito mais, né? Higiene, né? Senti aquela sensação de limpo, né? De mais aberto, pelo fato da pandemia mesmo, né? De higiene, que é o que a Bárbara fala, né? Muitos tons naturais, né? Isso, tons naturais, materiais naturais, tudo né? que parte pro natural, que é uma coisa que sempre teve antigamente, já era muita pedra, né? Tons naturais, voltou com tudo. Eu acho que isso nunca saiu de moda, né? É algo que só tá reforçando agora. E formas orgânicas com muita força também, assim, né? Porque também remete ao natural, né? Ambientes leve, também né? não muitos móveis, sabe? Algo mais mais, leve, menos é mais, né? realmente. Menos é mais, sentir mais confortável. E claro, cores, materiais, vai variar conforme o público e a marca, né? Não dá pra gente usar uma tendência única para todos os projetos comerciais, porque eles são únicos, né? Tem empresas que até aquele posicionamento de marca, né? Aquilo ali não tem como fugir. Então, basicamente, a tendência é estar mais pro orgânico, então. Orgânico e ambientes claros, assim. Tu vai, dá pra ver agora as novas lojas, a gente vê, ele tá mais clean mesmo, né? Mais clean. Era muito preto, né? Tava muito em alta e já... Sim, aqui a gente pode falar marcas, né? Mas eu vivenciei há pouco tempo a reforma da John John. Eu fui nela antiga, né? E fiquei sabendo que eles iam reformar e quis conhecer depois que ela tava pronta. Tem o mesmo, não fugiu da marca deles, mas clareou muitos tons, tá muito mais aberta, muito mais voltada para essas tendências que a gente está citando aqui mesmo. E até vamos falar até de case, né? Acho que vocês têm inúmeros cases que é legal, que trouxe essa essência de identificar o público-alvo, a empresa ela já tem uma maturidade até de um plano de negócio bem estruturado e realmente deu muito certo, inclusive até no pós, né? A questão de aumentar futuramente. Vocês têm bastante. Quiser até compartilhar esses cases, acho que seria até legal o pessoal também conhecer, porque a gente sempre... É aquela velha história. Os bons projetos de arquitetura comercial tá em Balneário e Floripa. Não, tem bons projetos, até porque a gente tem bons profissionais em Rio do Sul que trabalham com esse tipo de projeto. Então, dá para explorar muita coisa, né? Dá para explorar muita coisa. Vou trazer um case de sucesso que eu acho que foi onde a gente... percebeu que realmente a gente gostava muito de fazer arquitetura comercial, mas faz bastante tempo, se eu não me engano, foi em 2014, 15, que a gente fez a primeira Cambés, que foi para Brusque, uma loja de atacado, né? É uma loja de atacado, um pouco diferente o funcionamento, mas é uma loja que a gente foi muito fiel à marca, né? E deu muito certo, ficou totalmente... a identidade dela, né, foi muito definida, foi muito afinada e foi reproduzida em todas as lojas que eles tinham de atacado. Como foi a primeira, foi criado o primeiro conceito de loja. Virou uma loja conceito. Entendi. Não tinham outras lojas, então foi a primeira loja conceito. Dali já cria experiência também, aquela experiência adota aquele padrão para as próximas lojas, né? Exato. Tanto de cores, identidade visual, posicionamento de marca. O posicionamento de marca, vamos dizer assim, deve ser, olha, uma Cambés aqui, lá na outra região, tá com aquela mesma identidade, não foge muito. A gente fez recentemente também, né, em Brusque, uma loja da Denim Zero, que é uma marca de Laurentino, e também foi uma loja conceito, a primeira ideia. Já existiam outras lojas, mas agora a ideia é replicar o que foi feito lá. Que bacana. Para as demais lojas. É uma coisa que a gente gosta muito, né? Fazer o primeiro ponto, loja conceito, realmente entender o que a marca quer para proporcionar para os clientes. E como é que pode? Ainda tem comerciantes empresários que conseguem cometer esse erro. Eu vejo assim, tem uma filial em Rio do Sul numa loja de um jeito, tava lá em, sei lá, Laurentino aposentou da loja tal do outro jeito. Cria uma confusão na cabeça do consumidor, que ele vai achar até que é da outra loja. Entendeu? E o proprietário não consegue nem perceber e nem mensurar tudo que ele tá perdendo nisso. E ele também não consegue entender que talvez uma loja fature mais que a outra por esses motivos. Isso não é palpável para ele, mas realmente isso influencia. A LZT, né, desde que foi uma loja que a gente fez 2 tipos, uma loja atacado e uma varejo. LZT Lontras, né? Lontras, lembro, e a gente fez uma aqui no Polo Têxtil. No Polo Têxtil, na Fábrica Center, Fábrica Center, é que daí essa é atacado. Então, são lojas diferentes. Ali a gente, 2 públicos, e a gente conseguiu trabalhar o conceito da marca, mas com uma visão diferente. Funcionalidade diferente. Vamos dar um exemplo assim, né? Pensando na forma prática.
Eu sou comerciante do zero, vou lá contratar o escritório da Zine para montar meu projeto comercial, tem um espaço lá que eu vou locar, mas eu não tenho essa expertise de plano de negócio. Vamos dizer assim, boa parte dos empresários comerciais é bem cru. Essa assistência, vocês indicam um profissional para auxiliar, ou vocês fazem internamente lá daí? Muito desse Porque vem muito, né, cru, né? Muito desse processo hoje a gente já faz internamente, a gente já consegue, né, definir público-alvo, né, definir cores conforme o público, tudo vai direcionando, então muito a gente já consegue. Claro, depende, né, da especialidade, depende do tamanho, depende de várias coisas, a gente acaba indicando também. Porque boa parte vem bem desnorteado, né? Boa parte, muita. Muito desnorteado. A gente gosta de usar umas tarefinhas, assim, pra pessoa Isso. estudar realmente o que é aquilo, pra gente também conseguir fazer o nosso trabalho mais São bem perguntas feito. Que a gente direciona, nada mais é do que um briefing pro comercial, né? Que coisas que eles nunca pararam pra se perguntar. Então, eles assim, realmente falam, né? Eu nunca pensei nisso. Exato. E a visão de fora muda. E o briefing, olha como é engraçado, né? Tá totalmente diferente. O projeto residencial, um briefing de projeto residencial totalmente diferente. E é muito mais desafiador o comercial, porque não é pra mim, né? Então eu tenho que pensar o que a pessoa que vai entrar na minha loja tá procurando. Aquela expectativa do consumidor, exatamente, do usuário, né? Outro cuidado que tem que ter, que a gente leva em conta, é usar um exemplo de consultório de pediatra, né? Quem é o cliente? É a criança ou são os pais? Né? E isso serve para lojas também, né? Lojas de crianças, ou lojas pet shop, né? Pet shop, então assim, a gente tem mais do que um cliente, né? Então a gente tem que levar em conta, a gente quem paga é uma pessoa, mas quem usa é outra, então eu agrado os dois, que nível de, né? Então assim, são pontos importantes que a gente tem que levar em conta. E isso é um ponto, tu falou do consultório, né? Muito comum a gente ir num pediatra e o consultório ser totalmente infantil, né? Sim. Isso é muito comum, e não é assim que funciona, né? Porque quem vai estar lá junto com a criança? Né? Quem que tá pagando essa consulta? Então tem que ser uma experiência boa para ambos, né? Então a gente não pode esquecer disso, sempre. E sempre ter essa visão realmente do consumidor final. Exato. Não, é bem nessa pegada. Ali de cases em si, né? A parte de cases... Até eu acabei esquecendo a pergunta, mas vou tentar reformular aqui. Tranquilo. Ainda bem que não é ao vivo, né? Tem esses cases, a questão de replicar, né? Vamos dar exemplo assim, tem uma empresa, ela já tem uma franquia e tudo mais, né? Ela já, um exemplo de grandes franquias. Ela recebe esse projeto, no caso, meio que padronizado. Ali existe também a possibilidade de flexibilizar, não precisa ser realmente aquilo ali. Porque agora eu consegui reformular minha pergunta. Porque cada região vai mudar, entendeu? Vamos dar um exemplo assim, eu tenho uma franquia de sorvete, açaí, enfim, numa região que é uma franquia lá de São Paulo, mas aqui o público é diferente, entendeu? Ali vai existir essa flexibilização, né? Vai existir e tem que existir mesmo. É necessário. Pelo público, pelo espaço, né? Se é de rua, se é de shopping, né? Tudo isso influencia. Então, assim, o que a Bárbara trouxe é que existe um conceito, vai ser respeitado, né? Mas, claro, ele se ajusta conforme... Nunca vai ser 100% aquilo, né? Sim. Falando agora de construção, né, gente? Acho que de projeto a gente conseguiu selecionar bastante dúvidas, né? Questão de execução, geralmente são execuções mais rápidas, né? A questão de vocês acompanhar a execução, isso também acontece, né? Não somente o projeto a Zinnia vai estar fornecendo, mas também aquele auxílio na hora da execução, que é primordial para seguir conforme o projeto, né? A gente nunca fez, né, na Zinnia, nem residencial, nem comercial, nem nada, projeto sem estar presente, sem acompanhamento, né? Primeiro porque não é porque não tem um projeto super detalhado, não, muito pelo contrário, né? Tem um projeto super detalhado que vai para a obra, mas acontece de ter dúvidas e mesmo se não tem, se não existe a procura para a gente ir lá solucionar dúvidas, a gente gosta de ir, porque para ver, né, todo o funcionamento da obra, para ver se daqui a pouco, né, pode facilitar alguma coisa, pode ajustar outra coisa, então assim... Imprevistos podem acontecer, né?
E o nível de detalhamento, você por mim que a gente gerencia e executa, o nível de detalhamento do projeto comercial, ele é bem maior. Existe o detalhamento residencial, existe. Mas o projeto comercial, o nível de informação é absurdo. Absurdo. Até porque, assim, é um projeto, é uma execução muito rápida. Então não dá tempo de margem para a gente ficar uma semana parada ali para tentar esclarecer alguma dúvida. E às vezes até materiais, né? Eu Sim. preciso desses materiais para ontem, então eu preciso pensar o que eu vou ter disponível. Praticamente está pré-definido 100% tudo que vai acontecer em projeto, isso né? que eu ia dizer, não tem como deixar alguma coisa para depois. Não tem, né? Não tem, até porque é rápido, como tu falou, porque o cliente está ali geralmente pagando já aluguel. aquele ponto, né? Uhum. E quanto antes terminar, mais ele começa a ter retorno, né? Uhum. Então, tem que estar tudo muito alinhado mesmo, né? Não tem como deixar isso aqui eu decido depois. Não existe essa possibilidade, né? Legal, bacana. E existe outra preocupação também, quando a gente sabe do prazo, né? E geralmente a gente sabe quanto o cliente também quer investir. E com isso a gente leva em consideração na hora de escolher os materiais, né? Não adianta eu colocar no projeto e querer no projeto um material que vai demorar 90 dias para chegar, né? Então, isso também inviabiliza, então a gente já se preocupa com esses pontos também. No nosso escritório, a gente gosta de trabalhar essa fase que é muito interessante, que a gente fala que é a preparação do processo. Porque antes de você iniciar o projeto em si, o planejamento, que a gente prepara o processo, a preparação do processo é a expectativa do cliente. Que é aquela pergunta que dói que a gente tem que fazer. Quanto tu tem para gastar? A gente sempre faz também. Então, essa pergunta é muito válida, porque dependendo da situação, dependendo do ponto comercial, existe um investimento inicial, que é o arranjo físico, fachada e tudo mais, que vai influenciar muito no custo dele, a expectativa dele. E outra expectativa além do custo é em relação à parte de prazo, que dependendo do material que você vai atribuir ali, olha como é delicado, né? A parte de pensar como amarra. Então, eu não vou trabalhar com um material orgânico, uma pedra aqui, que ela vai demorar para chegar, ou um material especificamente vai demorar. Sendo que a inauguração dele está já com data marcada. Exato. Né? Que é um dos desafios, né? A data marcada, né? Para esse tipo de projeto. Mas isso a gente acha muito legal. É legal? A gente acha que precisa ter a data marcada, porque incentiva, faz tudo acontecer, né? E isso, Thiago, serve também para outro tipo de projeto que a gente também gosta de fazer, que são projetos de stands, né? Que é muito mais delicado ainda, porque a gente não tem uma semana para executar. Geralmente a gente tem no máximo 4 dias, né? Então a gente tem que levar em conta na hora que tá pensando o material, como é que vai ser a colocação, instalação, porque tem que ser muito rápido, né? Então, muitas vezes aquele stand depois vai para outra feira, né? Então precisa ter essa preocupação como também. Que vai ser a desmontagem, como que vai... Então... E o impacto, né? Precisa ser muito maior, porque é um impacto mais rápido. Sim. Esse do stand como é fundamental, porque ele vai estar... ali sim que ele vai estar... passando mesmo a marca dele, a venda tamanho geralmente muito reduzido, né? Que a maioria também não contrata, né? Não, é uma acaba pena. Pegando a empresa. Sim. É verdade, pra gente tem chego mais, né? Sim, mas a gente ainda acha que poderia ser muito maior a procura, né? Então, o mercado de Rio do Sul está melhorando, acredito, nesse ponto. Tanto, a gente sempre fala nos nossos convidados, a ideia do podcast é trazer ideias novas e cada vez fortalecer entender este mercado para o nosso mercado regional, acabar melhorando. Dá um exemplo prático dos projetos. Antigamente, aí, né, procurava muito o engenheiro que fazia tudo, né? Ele fazia parte desde o projeto comercial, do residencial, ele fazia tudo. E até ele fazia o projeto comercial. Ele fazia ali... Sim. Cara, era sala que, meu Deus, era aquela 4 paredes e não pensava na parte comercial, entendeu? Não tinha... Mas ao longo do tempo a gente foi ver que foi transformando essa cultura. De realmente contratar um arquiteto, contratar um engenheiro, contratar realmente alguém para acompanhar, executar essa obra, fazer realmente a gestão, como ela funciona, e principalmente agora essa cultura do projeto comercial, certo? Que é essencial do nosso ponto de vista. Até a gente encerrando o nosso bate-papo por aqui, que foi um bate-papo muito prazeroso, a importância realmente do projeto comercial, da questão do posicionamento da marca, né? Até quero que vocês finalizem com esse bate-papo realmente dando ênfase, né, nessa importância. O projeto comercial e o posicionamento da marca que vai ajudar muito a empresa a vender e o comércio a vender, entendeu?
Eu acho que o principal fator é lembrar que realmente eu tô fazendo um projeto para o cliente do meu cliente e para a pessoa que quer fazer sozinha. Quem que é o teu público? Quem que é o teu cliente? Ele consegue resolver todas essas problemáticas? Pensar nessas estratégias? A gente estudou muito para isso, a gente vivenciou muito isso, então a gente consegue auxiliar em todos esses pontos. O projeto geralmente fica redondinho para realmente ser rentável, trazer sucesso, um case de sucesso realmente. E isso serve para todos os projetos, né? E eu acredito que nem tu já falou, né, Thiago? Isso já melhorou muito. Mas eu acho que pode melhorar muito mais as pessoas entenderem que projeto é investimento, não gasto e nem custo, é investimento, né? Geralmente um projeto bem elaborado, tanto comercial, de varejo, residencial, né, edifícios, lá no final a conta vai fechar a teu favor, né? Se tu tiver uma equipe legal, né? Então, eu acho que o principal é fazer as pessoas perceberem que projeto é investimento. Com certeza. E a gente fala em custo, não fraciona nem 5% do custo da obra. Exato. Então, se ele não tem a capacidade financeira de pagar um projeto que faz 5%, nem inicia a obra, entendeu? Não inicia o ponto dele comercial. E são decisões que elas vão fazer valer o sucesso do teu negócio, né? Não é a tua casa que eu vou trocar o meu papel de parede daqui a pouco, né? Pode aumentar ou diminuir o meu faturamento. Exato. Com certeza influencia, realmente. Influencia. Às vezes ele tem um excelente ponto comercial, mas ali a fachada meio deixou a desejar. A gente sabe que tem no Rio do Sul aí pontos comerciais bons, Carlos Gomes e tudo mais, pontos bons. Quando a gente vê aquele letreiro lá, entendeu? Que poderia ser explorado, poderia ter uma chamada legal, que não condiz com o público. Então, isso é de suma importância, né? Com certeza. Pessoal, encerrando aqui, quero agradecer novamente o bate-papo. Acredito que a gente falamos o suficiente sobre o projeto comercial, e também quem quer conhecer mais o escritório da Zine Arquitetura, a gente também vai deixar depois nos trechos, né, os contatos também aqui na descrição do vídeo no canal do YouTube, até para conhecer a mais o escritório da Zine Arquitetura e essas importâncias, né, desse projeto comercial que do nosso ponto de vista é muito, muito importante. Pessoal, obrigado novamente. Obrigada também por participar do nosso podcast. A gente teria ainda muito assunto para falar, né? Porque é uma área bem abrangente, mas a gente fica bem disponível. Quem quiser mandar mensagem, a gente está sempre postando alguma dica, alguma coisa no Insta também. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, Thiago. A gente trouxe uma lembrança do escritório para ti. Já vamos abrir então. É algo que a gente sempre dá para os nossos clientes também. Mas eu me sinto muito honrado, então. Pessoal, fica a dica, primeiro o convidado traz presente. Eu vou pedir presente aí nos pré-requisitos, tá? Boa. Olha só. Posso botar assim, Tobias? Pega bem aqui? Aí, ó. Dá mais um pouquinho, cara. Tá, na tua câmera. Aqui? Aí, ó. Pessoal, obrigado pela lembrança. Imagina. Tá? Esse aqui vai ficar lá no escritório. Que legal. Porque nos nossos escritórios, parceiros sempre são bem-vindos. Obrigado de novo, tá? Pela lembrança, pela participação no nosso podcast. E a gente conseguiu difundir boas informações. Pessoal, até mais logo, trecho desse bate-papo. E até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Meninas, obrigado. Obrigada, tá? Imagina. Obrigada. Eu espero que vocês gostarem do Nossa, bate-papo. achei bem legal. Muito legal. É muito bom.